Neste capítulo, iremos estudar temas muito interessantes. A ideia de Deus, que é Deus, provas da existência de Deus, os atributos da divindade, os elementos gerais do universo, a criação, o princípio vital e o princípio espiritual. A doutrina espírita tem como um de seus princípios básicos a existência de Deus. Vamos conhecer algumas das diversas ideias que os homens formularam sobre o Criador. Desde os tempos mais remotos, o ser humano sempre sentiu no íntimo da sua alma a existência de um ser superior. O homem primitivo demonstrava esse sentimento íntimo no respeito e no temor às forças da natureza, adorando o sol, o mar, a lua, o trovão, as estrelas, etc. Esta ilustração mostra algumas formas de adoração à natureza, imagens, totens, que eram cultuados à base de rituais, cerimônias e cantos rudimentares. Não há dúvida de que a ideia a respeito de Deus evoluiu conforme o progresso, o entendimento e a cultura da humanidade. Deus não é apenas o fruto das necessidades psicológicas de uma época, e sim uma realidade que se mostra mais nítida à medida que avançamos e compreendemos as leis que regem a vida, o universo e a realidade espiritual. O que os espíritos superiores disseram a Allan Kardec a respeito de Deus? Allan Kardec inicia o Livro dos Espíritos com uma pergunta: que é Deus? Interessante a maneira como o codificador formulou a pergunta. Vejam que ele não perguntou quem é Deus, mas sim que é Deus. Pois quando dizemos quem, já estamos restringindo a resposta a uma pessoa, a alguém. A pergunta que é muito mais ampla. Foi a primeira vez na história que alguém perguntou que é Deus. E os espíritos superiores responderam: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Allan Kardec continua e na questão de número 3 indaga: poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? Definição incompleta, pobreza da linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Allan Kardec, em uma nota, explica: Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa pela coisa mesma. Nesta ilustração, vemos a famosa pintura de Michelangelo, retratando a imagem da ideia de Deus que se tinha na época. Desde a antiguidade, Deus tem recebido diferentes nomes. Os arianos chamavam-no Varuna, os egípcios Elim, os chineses Tien, os persas Ashura Mazda, os indianos Brahman, os hebreus Yahvé, os gregos Zeus, os romanos Júpiter. Sócrates o chamava Eidos, Spinoza denominava-o natureza da natureza. Em realidade, ainda sabemos muito pouco a respeito da natureza do Criador. Vamos estudar agora algumas das provas da existência de Deus. Neste quadro temos: a inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Mas à medida que nele se desenvolve o senso moral, seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas. Então, faz ideia mais justa da divindade, e ainda que sempre incompleta, mais conforme a sã razão. Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores a respeito das provas da existência de Deus e obteve as seguintes respostas. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Num axioma que aplicais às vossas ciências: não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo, o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Kardec comenta: para crer-se em Deus, basta que se lance o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus
é negar que todo efeito tem uma causa e acreditar que o nada pôde fazer alguma coisa. Na questão seguinte, ele pergunta: que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? E os espíritos respondem: a de que Deus existe, pois donde lhes viria esse sentimento se não tivesse uma base? É ainda uma consequência do princípio: não há efeito sem causa. De fato, se o sentimento da existência de um ser supremo fosse tão somente o produto de um ensino, não seria universal, e não existiria senão nos que houvessem podido receber esse ensinamento, do mesmo modo que se dá com as noções científicas. Mais adiante, no Livro dos Espíritos, temos a 8ª questão. Que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primeira a uma combinação fortuita da matéria, ou por outra, ao acaso? Outro absurdo: que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? E demais, o que é o acaso? Nada. Kardec complementa: a harmonia existente no mecanismo do universo patenteia combinações e desígnios determinados, e por isso mesmo revela um poder inteligente. Atribuir a formação primeira ao acaso é insensatez, pois que o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria acaso. Kardec prossegue, questão 10. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Não, falta-lhe para isso um sentido. Questão 11. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria. Quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Pergunta número 12. Embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar ideia de algumas de suas perfeições? De algumas, sim. O homem as compreende melhor à proporção que se eleva acima da matéria. Entrevê-as pelo pensamento. Trataremos agora sobre os atributos da divindade. Allan Kardec nos ensina que o homem, por não poder abranger tudo pela sua carência perceptiva a todos os atributos divinos da absoluta perfeição, pode, no entanto, formar uma ideia de alguns, exatamente aqueles que não podem faltar a Deus. Sendo assim, Deus deve possuir em grau supremo essas perfeições. Então Deus deve ser eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Deus é eterno. Se tivesse tido princípio, teria saído do nada, ou então também teria sido criado por um ser anterior. Imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo nenhuma estabilidade teriam. Imaterial. A sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria. Único. Se muitos deuses houvesse, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo. Onipotente. Ele o é porque é único. Se não dispusesse do soberano poder, algo haveria mais poderoso quanto ele. Soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas revela essa sabedoria. Neste quadro, Allan Kardec analisa o panteísmo, uma doutrina que defende que todas as coisas são Deus. Ora, isto não é compatível com os ensinamentos espíritas. O panteísmo faz de Deus um ser material. Os espíritos nos dizem que a inteligência de Deus se revela em suas obras, como a de um pintor no seu quadro. Mas as obras de Deus não são o próprio Deus, como o quadro não é o pintor que o concebeu e executou. Vamos discorrer agora sobre os elementos gerais do universo. Allan Kardec nos ensina que quanto mais consegue o homem penetrar nesses mistérios, tanto maior admiração lhes devem causar o poder e a sabedoria do Criador. Vamos ver neste quadro que há dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito. Acima de tudo, Deus, o Criador,
o Pai de todas as coisas. Deus, Espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, por demais grosseira, para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Aqui podemos encontrar o conceito de espírito, o princípio inteligente do universo. A inteligência é um atributo essencial do espírito. E aqui o conceito de matéria, variação de um elemento chamado fluido universal. A matéria é o agente, o intermediário com o auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. O codificador do Espiritismo, na questão 21, pergunta: a matéria existe desde toda a eternidade como Deus ou foi criada por Ele em dado momento? Só Deus o sabe. Há uma coisa, todavia, que a razão vos deve indicar: é que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Por mais distante que logreis figurar o início de sua ação, podereis concebê-lo ocioso um momento que seja? Agora vamos falar da criação do universo. Aqui temos uma citação interessante. Deus renova os mundos, como renova os seres vivos. De fato, o universo abrange a infinidade dos mundos que vemos e dos que não vemos, todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que os preenchem. Os espíritos superiores também nos informam sobre a formação dos seres vivos, que no começo tudo era caos, os elementos estavam em confusão. Pouco a pouco cada coisa tomou seu lugar. Apareceram então os seres vivos, apropriados ao estado do globo. E também trazem informações sobre a aparição do homem. O homem surgiu em muitos pontos do globo e em épocas várias, o que também constitui uma das causas da diversidade das raças, pelo clima, vida e costumes. E sobre a pluralidade dos mundos habitados. Deus povoou de seres vivos os mundos. Acreditar que só os haja no planeta que habitamos seria duvidar da sabedoria de Deus, que não fez coisa alguma inútil. Entretanto, os espíritos superiores nos informam que há uma importante consideração a fazer. As condições de existência dos seres que habitam os diferentes mundos hão de ser adequadas ao meio em que lhes cumpre viver. Se jamais houvéramos visto peixes, não compreenderíamos que pudesse haver seres que vivessem dentro d'água. Assim acontece com relação aos outros mundos, que sem dúvida contêm elementos que desconhecemos. Iremos estudar um pouco sobre o que seja o chamado princípio vital. Os seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. Na questão 61 de O Livro dos Espíritos temos: a diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e a dos inorgânicos? A matéria é sempre a mesma, porém nos corpos orgânicos está animalizada. E na questão 62 encontramos: qual a causa da animalização da matéria? Sua união com o princípio vital. Assim, o conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe impulsão da atividade íntima ou princípio vital, que entre eles existe. Dessa forma, podemos compreender que existem três tipos de seres. Primeiro, os seres inanimados, constituídos só de matéria, sem vitalidade nem inteligência, são os corpos brutos. Segundo, os seres animados que não pensam, formados de matéria e dotados de vitalidade, porém destituídos de inteligência. E terceiro, os seres animados pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo a mais um princípio inteligente que lhes outorga a faculdade de pensar. Na questão 68,
os espíritos falam sobre a causa da morte. Qual a causa da morte dos seres orgânicos? O esgotamento dos órgãos, que ocorre quando se exaure a quantidade de fluido vital. Vamos analisar agora o princípio vital. Na questão 71, Allan Kardec pergunta: a inteligência é atributo do princípio vital? Os espíritos respondem que não, pois que as plantas vivem e não pensam, só têm vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, porquanto um corpo pode viver sem a inteligência. Nos quadros abaixo temos: a inteligência é uma faculdade especial, peculiar a algumas classes de seres orgânicos. O instinto é uma inteligência rudimentar, que difere da inteligência propriamente dita, em que suas manifestações são quase sempre espontâneas. O instinto varia em suas manifestações, conforme as espécies e as suas necessidades. Nesta página, vamos abordar o princípio espiritual. O princípio espiritual tem existência própria. Individualizado, o elemento espiritual constitui os seres chamados espíritos. Os espíritos são criados por Deus e submetidos à sua vontade. Nestes quadros, encontramos as seguintes perguntas. Questão 80. A criação dos espíritos é permanente ou só se deu na origem dos tempos? É permanente, quer dizer, Deus jamais deixou de criar. 84. Os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? Sim, o mundo dos espíritos, ou das inteligências incorpóreas. E aqui, na parte final do capítulo, encontramos: os espíritos são obra de Deus, exatamente qual a máquina o é do homem que a fabrica. A máquina é obra do homem, não é o próprio homem. Sabes que quando faz alguma coisa bela, útil, o homem lhe chama sua filha, criação sua. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, pois que somos obra sua.